evangelistas que escrevem os evangelhos, ele vai dar alguns detalhes aqui eu vou formar uma introdução e eu conto com a atenção dos irmãos. O verso de número 25, Lucas diz que havia grande multidão e discípulos. Havia um grande número de pessoas, um grande número de multidões e discípulos de Jesus. Os irmãos sabem que além de 12 discípulos, a Bíblia revela em Marcos capítulo de número 8, Mateus capítulo de número 10, Lucas capítulo de número 9, que havia mais 70 discípulos próximos que Jesus estava formando eles para enviar para o campo missionário para fazer a obra. Jesus estava preparando discípulos pastores para poder dar sequência ao ministério e ele logo ia estar ausente porque ele ia ter que ser sacrificado. Então ele estava preparando sucessores para darem continuidade à obra. Só que Jesus vendo aquela grande multidão, Jesus ele vai conscientizar. Repita comigo, conscientizar. Conscientizar. Porque tendo responsabilidade de começar uma obra, precisamos conscientizar a responsabilidade de viver o chamado. Há uma responsabilidade. E Jesus precisava colocar isso na mente daquela multidão, na mente daqueles discípulos. Jesus, para conscientizar eles, ele começa o sermão no verso 26. Olha, se alguém quiser seguir após mim e ama mais seu pai, ou a João Ferreira de Almeida vai mudar a tradução e vai escrever, e aborrece o pai, mãe, filho, filha. Eu li na Bíblia King James e fala que você ama mais, né? Se você ama mais, pai, mãe, mas a João Ferreira de Almeida, que é diferente de tradução, ela vai escrever, ela vai falar sobre aborrecer. Jesus está falando aqui que se você realmente segue ele, se você realmente é discípulo, você vai acabar aborrecendo o pai, vai acabar aborrecendo mãe, vai acabar aborrecendo irmãos e até mesmo a sua própria vida. Aleluia. Irmãos em Cristo. Então significa dizer, Jesus concluindo o verso 26, se você está com a Bíblia aberta, você vai entender. E Jesus diz, ó, se você não faz isso, se não está acontecendo isso, você não é discípulo. Por quê? Porque nós somos chamados para ser sal da terra. Sal ele não é insosso. Vou falar de novo. O sal, ele veio para dar sabor. Ele veio para influenciar. Aleluia. Se você entrou no Evangelho e o Evangelho não lhe causou dores, você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho vai nos trazer dores. Que dores são essas? É a dor de você entrar pela porta estreita e quem mora com você, amigos próximos de você, não vão entrar pela mesma porta e vão se aborrecer com você. Jesus está dizendo aqui que quando alguém entrar verdadeiramente para o Evangelho e for discípulo de verdade, aquele credencial lá, né? De discípulo. Discípulo de Jesus de Nazaré. Discípulo do Deus Todo-Poderoso. Quando você tiver essa credencial, alguém vai se aborrecer com você. Meu Deus! Porque o Evangelho, ele é confronto. Por que ele confronta? Porque o Evangelho confronta. Porque a Bíblia diz que Jesus nos chama ao arrependimento. Aleluias! E é aí que o mundo não aceita quando um verdadeiro cristão começa a pregar. Quando um verdadeiro cristão começa a confrontar. Confrontar por quê? Porque se o mundo quiser salvação, vai ter que se arrepender. Entrou na igreja hoje, era cachaceiro, era drogado, era ladrão, entrou aqui, vai ter que escutar a palavra de arrependimento e vai ter que fazer de arrependimento. Por quê? Porque tem que haver transformação. Decidiu se batizar, decidiu se ligar no corpo de Cristo. Quando os fariseus olharam para João Batista pregando, viu que as multidões seguiam, os fariseus, vou querer me batizar. Aí João olhou para ele e falou assim: produza primeiro um de arrependimento. Antes de eu te batizar, João batizava o fariseu. Ele batizava qualquer pessoa que chegasse lá. Só que ele olhou para aqueles fariseus e falou: vocês não se arrependeram ainda, portanto eu não vou batizar. Não pode ser ligado. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus é coisa séria. E a gente colocar um corpo, um membro, que ligar ele no corpo de Cristo, ele é se alguém pecado, a gente está aceitando fermento na massa. É Bíblia, irmãos. Se a gente colocar um membro que ainda não é liberto dentro do corpo de Cristo, a gente está aceitando um fermento dentro da massa. E quem falou isso foi o próprio João. Antes de vocês virem
de querer se batizar e Jesus fazer, arrepende-se. Só que onde eu estou sendo light, João olhou para a cara dele e falou, raça de víbora. Então, para entrar no corpo de Cristo, tem que se arrepender. Aí que entra o Evangelho, porque se você é discípulo, não era discípulo. E o homem estava influenciando o povo a entrar para o caminho do arrependimento. Porque na porta celestial só vai entrar pecador arrependido. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A mensagem que João Batista era: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Ele era discípulo. A mensagem do apóstolo Paulo era: arrependei-vos e convertei-vos porque o reino dos céus é chegado. A mensagem de Pedro em Atos capítulo 2, na grande pregação, na conversão de mais de 3 mil almas, era: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Entrega o Evangelho. Quando a gente manda pela palavra, quando a gente prega pela palavra, quando a gente dá um conselho pela palavra, quando a gente repreende pela palavra, dizendo ao pecador: arrepende desse seu pecado. Por quê? Porque desse seu pecado você não entra no céu. Aleluia! Entendemos, irmãos, que herdamos o pecado desde Adão. Davi diz: em pecado eu nasci, em pecado me concedeu minha mãe. Então entende, irmãos, que Romanos, Paulo vai dizer, na sua carta sobre a salvação, ele vai afirmar que o homem ele se apressa em fazer o mal. O homem trama coisas malignas em sua mente. Irmão, sem Jesus a gente é pobre, miserável, depravado, pecador. Mas é que a graça nos alcançou e colocou você na maneira bonitinha, te deu uma família, te deu um caráter, te colocou no prumo, te ajustou. Foi a graça, porque sem Jesus, irmão, nós estávamos fadados à morte eterna. Estávamos fadados à graça. Mas Jesus de Nazaré te chamou, me amou, e Ele tem nos transformado, nos aperfeiçoado até o dia em que Ele vai nos arrebatar, que Ele vai ressuscitar a sua igreja. Então, irmãos, entenda que quando Jesus diz isso, não é que nós vamos ficar aborrecendo os outros porque nós queremos, sabe? Meus irmãos pastores, eu quero que todo mundo esteja sentado com minha mãe e meu pai na mesa, no churrascão, no bolo, na Coca-Cola gelada, uma coisa, eu quero todo mundo comigo. Mas a consequência de eu viver o verdadeiro evangelho, eu vou amar tanto aquela pessoa que é pecador, que é da minha família, que eu vou dizer para ela: olha, você precisa se arrepender. O grande problema é que não está faltando discípulos. E eu falo isso sem soberba. Eu vou de novo. O grande problema é que está faltando João Batista. Amém. Somos a geração do politicamente correto. Vamos manter a boa vizinhança. Eu não falo do teu pecado e você não fala do meu. Só que desse jeito não vai subir. Não vai entrar. Porta continua estreita. Os tempos mudaram. A geração está avançando na tecnologia, no conhecimento, mas a porta do céu ainda continua estreita. Aleluia, Jesus não mudou a sua palavra, passa o céu e passa a terra. E a mensagem de João Batista, a mensagem de Paulo, a mensagem de Jesus ainda continua ecoando. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aí o apóstolo Paulo, olhando para o jovem Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque vai haver um tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes terão comichão nos seus ouvidos, e eles vão procurar mestre que agrada os seus pecados. Ei, irmãos, o apóstolo Paulo, ele gritou para Timóteo: prega a palavra, cumpre o teu ministério. Aleluia, como Ezequiel, quer eles ouçam ou deixa de ouvir. O teu papel não é convencer ninguém, o teu papel é lançar semente, ó glória. Tem gente querendo vale na santa, tem gente querendo ser aplaudido, tem discípulo querendo um abraço, está querendo mesa farta, mas entenda, os profetas do passado viveram nos calabouços, viveram comendo, bebendo pão e água. Aleluia. Enquanto regenerava, os profetas estavam agradando a Deus. Mas nós fomos chamados para não ter a política da boa vizinhança, a do politicamente correto. Nós fomos chamados a pregar o arrependimento, porque se o pecador não se arrepender, ele vai para o inferno. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel, a Bíblia diz no verso 34, que se a gente vê o pecador no caminho do pecado e a gente não alerta para ele, a Bíblia diz que o sangue dele vai ser cobrado de mim e de você. Por quê? Aleluia. Porque a omissão é pecado. Tem gente pintando e bordando. Você está na igreja, na tua casa, lá vai.
Está pegando, está errando, está mentindo, está adulterando. Está passando por respeito com o pai e com a mãe. Ela é mãe, ela é magaçuca, está sendo arrogante. Ela é maia, está com lascívia, ela vai com buraia. E Jesus está dizendo: olha para esse pecador que se descrente e fala para ele: arrependa-se. É o conselho que eu vou fazer aqui hoje. Se você realmente é minha igreja, se você realmente é discípulo do Senhor, chega na tua casa e estabelece o reino de Deus e olha para ele: arrependemos dessa lascívia, arrependemos dessa mentira, arrependemos dessa prostituição, porque o reino de Deus é chegado. O interessante é que no verso 26, Nathaniel, Jesus ele vai dizer assim: ó, e não é só isso que você vai aborrecer, não é só pai, não é família, não é só amigo que está do seu lado, vai aborrecer a sua própria vida. Como assim, pregador? Aborrecer a própria vida, em que sentido é isso? Aí ele vai olhar para Pedro: Pedro, eu tenho que ir para Jerusalém, e lá eu vou ser morto. Vai ser o quê? Morto. Então Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, tenha pena de ti mesmo. Não permita que isso te aconteça. Livra-te, Jesus. Jesus olha para a cara de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas do céu, mas sim das coisas de homens. Tu és para mim como pedra de tropeço. Já vou faltar pedra de tropeço. Mas o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu quer que eu salve minha vida? Que eu não tome minha cruz? Tu quer que eu ame a minha vida? Lembra o que eu disse? Jesus disse: você vai aborrecer a sua própria vida. Ei, irmãos, o chamado, você ser discípulo, você está na vontade de Deus, você vai aborrecer a sua própria vida. Não entendi, me explica melhor. Vai ter coisas que vai te custar a sua própria vida. Eu vou falar de novo. Vai te custar o teu emprego, vai te custar a emprego que você tinha. Talvez você queria, como Jeremias, profeta de Deus e discípulo do Senhor, não faz o que quer, faz o que Deus manda. Como Jeremias que queria casar, estava amando a mulher. Aí Deus falou: você não vai poder casar, não vai poder casar. O profeta não faz o que quer, discípulo não faz o que quer, não tem a carreira que quer, não fica na profissão que quer. Discípulo faz o que Deus manda. Discípulo fica na direção de Deus. Deus disse para Jeremias que não vai casar. O profeta Jonas queria fazer o que queria, fugiu da cidade de Nínive, ia para Tarsis. Jeová falou: o profeta não faz o que quer, o profeta faz o que eu mando. Discípulo, aleluia, vai ter que negar sua própria vida. Mas Senhor, eu não vou para Nínive não, porque lá em Nínive é perigoso, lá em Nínive vão me matar, o povo é pecador, Senhor, é perigoso. Jeová não quer saber. É mais, que mandaia suri, que mandaia Jeová está dizendo: vai para onde eu te mandei. Se você é discípulo, se você tem um chamado, você vai ter que ir para onde Deus está te mandando. Meu Deus! Olha o propósito de Jesus. A missão dele era morrer como cordeiro. João 15 era o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, na lei do levirado, o cordeiro, os bodes eram mortos, o sangue era para servir para cobrir o pecado. Mas o autor de Deus vai dizer que o sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, mas ele purifica, ele limpa. João Batista diz: ele tira. Esse aí que está vindo é o cordeiro de Deus que tira o pecado, que arranca o pecado do mundo. Jesus ele veio para arrancar o pecado do mundo. Só que alguém vai olhar e vai dizer: como assim? O que isso tem a ver com Pedro? Que a conversa de Jesus com Pedro é simples. Jesus estava tomando a sua cruz. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou para o caminho do Calvário. Eu não posso largar a minha cruz. Eu vou ter que aborrecer, Pedro. Eu vou ter que aborrecer a minha vida. Eu vim com um propósito para essa terra. E eu vou ter que ir como cordeiro para o matadouro. Porque pelas suas transgressões eu vou dar paz para muitos. Eu vou trazer salvação. Você não vai ter Jesus teria que suportar a cruz. E ele está dizendo para mim e para você: você tem que suportar a tua. Jesus está dando um grito nessa hora na minha boca, dizendo: voltemos para o caminho do Calvário. Está se levantando muitos Pedros imaturos, dizendo para mim e para você: não precisa levar cruz, não precisa você parar, é renunciar. Mas Jesus está dizendo: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. É tua cruz, não é minha. A minha já tomei, já levei para o Calvário. Jesus está dizendo: se alguém quer ser meu discípulo e não leva a sua própria cruz,
não pode ser meu discípulo. Meu Deus! Quem aqui está com a Bíblia aberta? Lucas 14, 27. Leia mais alto, por favor. E alguém, os irmãos que têm atentos para ouvir. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Obrigado. O Pedro diz para Jesus: larga a tua. Jesus falou: não vou largar, não. Vou levar ela até o fim, vou morrer como cordeiro, vou salvar, vou cumprir o meu propósito. Só que aqui em Lucas 14, 27, Jesus está dizendo: e qualquer de vós aí, que não leva a sua, é a sua. Você tem a sua, irmão. Você tem a tua, pastor. Aleluia! Irmãos, você tem a tua. Meu Deus! Jesus está dizendo para mim e para você: voltemos ao caminho do Calvário. Não ande a sua própria vida, porque essa regra, se for pela causa do Evangelho. Aleluia. E ainda, irmãos, falando sobre os familiares, falando sobre as pessoas que você conhecer. Não é que você vai querer fazer isso, não. Você quer que todo mundo esteja perto de você. Não é que você não quer ter um bom emprego, não é que você não quer ter um melhor. Só que a consequência que você está obediente ao Evangelho vai te gerar dores, vai te gerar perseguições, vai te gerar afrontas, vai te gerar solidez. Você vai ficar só. Discípulo do Senhor não pode querer as multidões. Discípulo do Senhor tem que vencer os momentos em que fica só. Nos momentos em que o profeta fica só, ele fica sensível. No momento em que o profeta fica só, o diabo ele chega para tentar convencer o outro a ficar sozinho. Mas você não fez o fogo descer do céu lá no Carmelo? O diabo ele chega para tentar te parar e a depressão ela chega na minha tua vida. Só que Jesus está dizendo para mim e para você: antes não fé. Ainda que a figueira não floresça, não há fruto na vida. Glória. Ainda que não esteja acontecendo o que você pensa que teria acontecer. Glória. Ainda que tudo esteja calado, Deus esteja em silêncio, o caminho ainda continua estreito. Glória a Deus. Deus ainda continua te vendo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está te vendo. E você tem que ser fiel à sua chamada. Glória a Deus. O mundo vai lhe trabalhando. Os profetas vão todos sentar na mesa de Baal, na mesa de Acabe. Aleluia. Mas não se corrompa para sentar na mesa de Acabe. Não mude o seu jeito para você caber na mesa de algumas pessoas. Deus está dizendo para mim, viu? Não se corrompa. Aleluia, profeta de Deus tem que suportar a perseguição. Não está escrito isso, pastor Rodrigo. Diz a Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, verso 8. Jesus disse: bem-aventurados vocês serão. É quando vocês estão perseguidos. Eu vim pregar o Evangelho. Aleluia. Eita, Glória a Deus. Deus. Você não vai ser bem-aventurado quando você estiver na mesa farta, não, irmão. Você não vai ser bem-aventurado quando você tiver um monte de gente abraçando, não. Jesus disse: bem-aventurados vocês serão, mais abençoados vocês serão. É quando te perseguirem por causa do meu nome. Porque assim aconteceu com os profetas no passado. E assim vai acontecer com vocês também. Aleluia. Aleluia, Senhor. Grande Deus, Pai. Aleluia. Jesus em Mateus 5,13, ele diz, Mateus 5,15: vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. A tua luz tem que brilhar. Que brilho é esse? É brilho da estrelinha? Não é brilho da estrelinha de Jeová, não. Que sal é esse? É o sal para alimentar o banquete? Não. Esse sal, aleluia, é para pregar o arrependimento, glória. Essa luz é para você chegar para esse mundo inteiro e manifestar quem foi Jesus, e manifestar o evangelho da verdade. Sabe por que não há libertação nos dias de hoje? A pessoa entra para a igreja, mas não larga da mentira. Entra para a igreja, mas não é liberta. Por que não há? Porque está contra a verdade. Ele manda. A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Sabe o caminho estreito? Jesus disse: eu sou a verdade. Aleluia. Aleluia. E conhecereis a verdade. Agora ele tem que ter verdade. Ele vai açúcar. Na boca de quem é discípulo, tem que ter a palavra da vida. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Quer ter um ministério aprovado por Deus? Ela vai, prega a verdade, porque é a verdade que liberta, disse Jesus, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se houver arrependimento verdadeiro na sua vida, tem um monte de gente que não é liberto, que está pregando sobre a verdade. Então não adianta eu ter a verdade na minha boca e lá dentro de casa minha esposa vê um falso pregador. Eu vou falar de novo: tem muita gente que tem a verdade na boca, que prega até sobre Jesus,
mas lá dentro de casa é um mau marido, é uma má esposa. Aí Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Glória a Deus. Eita, meu filho. Você está sentindo Jesus na casa? Por que você está dizendo isso, Rodrigo? Porque Jesus disse: eu estou do lado de fora batendo, querendo entrar. A igreja está fazendo culto, a igreja de Laodiceia, está fazendo ceia, a banda, a súbia, e Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar para ceiar com eles. Tem mal no teu pé. Tem muita gente fazendo culto, mas Jesus está do lado de fora. Tem muita gente até pregando, até orando, mas Jesus está do lado de fora. Jesus está dizendo para a geração de Laodiceia: abre a porta para o verdade entrar, abre a porta para o reino do céu entrar. Tem a verdade na tua vida também. Me receba, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A geração que vive o Evangelho, a geração que prega a verdade, é essa geração que vai ver o levante e andar. Vou de novo, a geração que vive o Evangelho, a geração que prega a verdade, é a geração que vai ver o paralítico e vai dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho nada, eu tenho eu, mas em nome de Jesus, levanta e anda! Glória a Deus! João 15, verso 7. Disse Jesus: se eu verdadeiramente estiver em vós, as minhas palavras estiverem em vós, se vós verdadeiramente estiver em mim, eu estiver em vós, pedireis o que quiseres, em meu nome. Se você estiver com a palavra vive em você, se a palavra achar lugar dentro do teu coração, Glória! semeador saiu a semear. Que ele lançou a boa semente. Se o seu coração for a boa terra e encontrar lugar, Jesus disse: uns vai gerar 30, outros vão gerar 60 e outros 100 vezes mais, vai gerar fruto. E Jesus disse: a alegria do Pai é que vocês têm muito fruto, glória, e tudo que vocês pedem em meu nome vos será concedido. Sabe para quem Jesus vai dar honra? Sabe para quem Jesus vai manifestar os sinais? Numa geração que tem fruto, glória, numa geração que fruto é esse? Que fruto é esse, pregador Rodrigo? João Batista disse: eis que o machado está pronto, posto uma raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto é cortada. É cortada. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e nós somos o ramo. Glória a Deus! Ele é aquele que poda, Andréia. Jesus na casa. Mas ele é aquele que tem machado. O machado está posto a paz das árvores. Eu não sei quem é você no reino de Deus, sabe? Mas se tiver fruto aí, glória, ele vai trabalhar mais e mais para que você tenha mais fruto. Aleluia! Para que você continue benigno, para que você continue manso, para que você continue longânimo. Glória! Jesus está preparando uma igreja que tenha ele na vida. Aleluia! Glória, glória! Aleluia, glória a Deus. Queridos, para Jesus exemplificar o sermão do verso 25 ao 7, verso 27, ele traz uma parábola no verso 28. Quem está comigo, amém? Amém. No verso de número 28, Jesus ele diz: olha, qual de vós, pretendendo construir uma torre, fazer um edifício, primeiro se senta para calcular. Por quê? Porque se não se sentar para calcular, você vai até comprar as coisas, mas você não vai conseguir concluir a obra. E o problema de você não ter se sentado para calcular, você não conseguir concluir a obra. E vai chegar alguém, verso de número 29, alguém vai olhar e vai falar: olha, ele começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Vou de novo. Ele começou a dirigir a igreja, ele começou no evangelho, mas não foi capaz de manter o testemunho. Por quê? Porque não sentou para calcular. Aleluia. Não sentou para calcular. Como assim, pregador Rodrigo? Está faltando discípulos como Jesus. E o que Jesus fez mais? Ele parou aquela multidão e estava ensinando ela a calcular. Vou de novo. Ele parou aquela multidão. Não tinha uma grande multidão no verso 25? E aquela multidão estava sentada. Para todo mundo, para discípulo, eu preciso conscientizar vocês. Que conscientização é essa? Jesus estava ensinando para eles o cálculo. E esse cálculo daria um custo, daria um resultado. Qual é o resultado do Evangelho? Qual é o custo do Evangelho? Jesus estava ensinando aquela multidão a calcular. Deus está procurando aqui nessa igreja, eu creio que tem em nome de Jesus. Deus está levantando uma geração que vai ensinar o povo a calcular. Que vai ensinar. Por quê? Porque está na parábola. Certo? A
parábola está dizendo, porque a pessoa não sentou para calcular, ela até comprou as coisas, até iniciou. Só que ela não tem a sabedoria para terminar. E aí alguém vai olhar e vai dizer, começou, mas não terminou. Mas por que não terminou? Porque não sentou para calcular. Então, antes da multidão começar imatura, Aleluia! antes da multidão começar sem sabedoria, Jesus para aquela multidão dela. Como meu, vocês estão aqui por causa que eu faço milagre, por causa das coisas que eu produzo. Peraí, meu evangelho não é só isso não, mano. Eu vou mostrar para vocês o custo, eu vou calcular com vocês o custo. Primeiramente, se vocês seguirem após mim, vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe. Então vocês estão preparados para esse custo? Se alguém se aborrecer com você, está preparado para permanecer crente? Eita, vou de novo, eu vou melhorar. Se alguém te perseguir, está preparado para suportar esse custo? Glória, glória. Se alguém te bater na face, está preparado para dar outro ou vai abandonar o evangelho? Vai abandonar a cruz? Se alguém te família, está preparado para ir duas? Jesus está dizendo para alguém que o evangelho tem um custo, e esse custo, aleluia, é a renúncia. Esse custo é o arrependimento. Aleluia. Glória. Cada perseguição que vem contra mim e contra você revela o nosso fruto. Ou de novo. Cada perseguição e afronta que vem contra mim e contra você revela se você tem fruto ou se não tem. Glória a Deus. Revela se você crê em Deus ou se você não crê. Glória a Deus. Na culpa não vou. Perguntou rápido. Quem não se prostrar vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Ó, a aprovação que se levantou, a perseguição que se levantou contra essa carga de só que aquela perseguição revelou o quê? A fidelidade dos jovens. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. João Batista chega no Palácio de Herodes. Lá vem com a mulher. Lá. Porque ela é do teu irmão. Ela não é sua. E ali ele mostrou a fidelidade. Ele mostrou o evangelho. Ele mostrou o fruto. Ah, mas como assim? Como assim? Isso é fruto de fidelidade. Quando você chega no lugar e você vê o pecador também o pecado, você tem que aprender a mostrar a sua fidelidade. Porque tem muitos, para não ter a política da boa vizinhança, do politicamente correto, eu não posso confrontar, porque as pessoas querem transformar o evangelho a somente palavra motivacional, palavra de coach, palavra de alta ajuda. Mas o que nós precisamos não é palavra de alta ajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos da ajuda que veio de milhões atrás. Nós precisamos da Bíblia. O mundo quer transformar a gente em redondinho para a gente caber em todo lugar. Mas é melhor chamar a gente de quadrado, pode chamar de quadrado. É melhor subir quadrado do céu do que descer redondo do inferno. Vamos chamados à santificação. Vamos chamados ao caminho do arrependimento. Vamos chamados à porta estreita. Vamos chamados a cessar da terra. Vamos chamados a não se conformar com este mundo. Deus, glória a Deus. Eu sei que está uma perseguição, eu sei que eles têm bomba atômica, mas disse Jesus para os seus discípulos: não vai cair um frio nessa cabeça, se o vosso Pai não permitir. Deixa a glória. Por mais que João Batista perdeu a cabeça, mas já era o tempo dele. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo tinha um projeto para concluir em Roma. Ele passou por uma tempestade, veio o vento, veio o aquilão, e o anjo disse para ele: o vento vai quebrar o barco todinho, mas ninguém morre. Eita Jesus. Não sei que tempestade pode se manifestar na vida de um discípulo, mas se não for a tua hora, pode se levantar o presidente da Rússia, o presidente Donald Trump, pode se levantar Lula, pode se levantar Bolsonaro, pode se levantar as forças armadas, pode se levantar a guarda do Irã, pode se levantar os exércitos do mundo. Você, aleluia, não morre. Aleluia. Se tu tem um projeto de Deus, aleluia, na tua vida, e Deus vai fazer, você não morre antes do tempo, não morre antes do tempo. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram isso. Entrar na fornalha de fogo ardente, não morri. Daniel, pela sua fidelidade e pela sua oração, ele não aceitou os manjares da Babilônia. Sadraque, Mesaque, da mesma forma, não se prostrou. Daniel falou: vou continuar orando, vou continuar abrindo minha janela e vou continuar entregando a minha adoração a Deus, sabe? Os homens que não gostaram dele denunciaram: ela está orando, não pode orar. Aleluia. Entrou na cova dos leões, mas naquela noite o leão chegou, clamando. Aleluia. Deus ainda é o Deus do impossível.
Mas os sinais de Deus, o sobrenatural na vida dos discípulos, só vai se manifestar em momentos de tribulação, em momentos de perseguição. Sabe por que a igreja não está vendo sinais? É porque os sinais não é para me agradar. Os sinais não é para te agradar. Os sinais se manifestam. Os sinais se manifestam quando você está cumprindo o evangelho. Quando você entra na perseguição. Quando você entra na obediência, começa a perseguição. Glória a Jesus. Penina orava e pedia a Deus um filho. Perdão, Ana. Ana orava e pedia a Deus um filho. E Penina estava assim, quase cumprindo com ela. Mas ela suportou. E o Samuel nasceu. Aleluia. As tribulações vai revelar o propósito de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, pastores, a hora já foi embora. O apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses, no capítulo 1, que todas as perseguições e as prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Aleluia. Como assim? O apóstolo Paulo, quando foi preso, a primeira prisão dele foi no ano 62, depois de Cristo. Uma prisão domiciliar, uma casa. Porém, toda a guarda pretoriana, a alta elite de Roma, estava guardando um homem. Qual era o perigo que esse homem causava? Segundo os historiadores vão dizer, a guarda pretoriana seriam 18 mil soldados. 18 mil soldados para vigiar um homem só. O que esse homem tinha? O Evangelho. Aleluia! Ele tinha Jesus. Aleluia. Só que isso não é nada ainda. Disse o apóstolo Paulo que isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Por quê? Glória a Deus. Porque Paulo pregou para aqueles soldados. Ah, Deus! Eita maravilha. Isso é uma pessoa que tem fruto. Independente da situação, o homem está pregando, o homem está louvando, o homem está orando ao Senhor. O apóstolo Paulo naquela prisão, ele estava preso, era para estar triste. Mas ele escreve aos Filipenses: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Aleluia! Eu posso estar preso, Timóteo, mas a pregação do Evangelho ela não está presa. A palavra do Senhor ela não está presa. Paulo ele usou aquela prisão para pregar para aqueles guardas romanos, e muitos deles se converteram. E disse Paulo: tudo isso que aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho, porque todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. José foi perseguido, José foi vendido, mas aquela traição dos irmãos de José contribuiu para que ele fosse mais perto do propósito. José, aleluia, foi lá para o Egito, porque era lá que Deus ia fazer o mistério. Aleluia. Glória a Deus. Então entende, irmãos, que essas tribulações que vêm, essas perseguições que vêm, ela revela o seu fruto, mas ela também manifesta o poder de Deus. Glória. Tem perseguição, mas tem sobrenatural, por isso que vale a pena, né? Alabaçoia. Maravilha. 3 coisas que revelam, nós estamos mirando agora. Quando você é verdadeiro discípulo, 3 coisas vão acontecer com você. A primeira é a perseguição. João 15, verso 20. Jesus disse: olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês também, porque vocês são meus discípulos. Então o resultado que aconteceu comigo vai acontecer com vocês também. Vocês não são melhor que eu, não. Está em Cristo. O que aconteceu comigo vai acontecer com você. Então isso é motivo de alegria. Glória a Deus. Porque eu estou sofrendo igual a Jesus. Eu estou no mesmo caminho que Jesus. Eu estou seguindo as pisaduras de Jesus. E a primeira vai dizer: seguir as pisaduras de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus. Jesus disse: olha, da mesma forma que aconteceu os profetas do passado, vocês são, porque vocês vão sofrer também. Eles são diferentes deles. Quem está no Evangelho genuíno, o Evangelho da verdade? Elias não era mal contra Acabe, porque pregava a verdade. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa passou, a segunda coisa, o sobrenatural, como eu já disse aqui. O sobrenatural vai acontecer. Jesus disse: se tiver minhas palavras em você, vocês vão pedir o que quiser no meu nome. Pedro não tinha ouro, não tinha prata. Por quê? Largou a pescaria. Jesus disse: abandona tudo e segue. E Pedro deixou. Estava sem dinheiro. Só que ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória. Levanta e anda. Glória a Deus. Vai ter perseguição, mas vai ter o sobrenatural. Qual é o terceiro? O terceiro que vai acontecer na vida de discípulo. Jesus disse, João 15, 20. Grava esse versículo. Jesus disse em João 15, 20. Se ouviram a minha palavra, vão ouvir a vossa. Quando você for enviado para fazer a obra, seja dentro da sua casa, ou no fim da terra, Jerusalém, ou Judéia, Samaria, não importa. Vai ter a perseguição.
vai se manifestar os sinais. Mas não pare por conta da perseguição. E não fique iludido por causa dos sinais. Por quê? Porque se ouviram a minha palavra, vão ouvir a voz. Vai ter alguém que vai ouvir a tua pregação. Tem muita gente parando de pregar por causa da perseguição. Tem muita gente parando de pregar porque está sendo rejeitado. A palavra é dura, mas Jesus está dizendo. Talvez a multidão está te rejeitando, mas tem alguém lá que vai ouvir a pregação. Aleluia. Não estou entendendo, pastor Rodrigo. Você está dizendo que eu tenho que suportar a perseguição, que eu tenho que suportar a prisão igual a apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque isso vai contribuir para o avanço do Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. Lá do outro lado tinha quem? Um gadareno. Mas nesse lado aqui, por quê? Tem uma multidão ouvindo Jesus pregar. Jesus, ele deixa a multidão, porque lá do outro lado tem uma alma. Glória a Deus. É, Senhor. A Bíblia diz que está tendo um avivamento em Samaria, Atos 8. Filipe está pregando e os sinais estão sendo produzidos. Olha, lembra o que eu falei? Os sinais que se revelam. Glória a Deus. O poder de Deus estava, e as pessoas crendo em Jesus, e cura, e milagre, e um grande avivamento. Ele achei meu lugar, mas a gente está aberta. Deus está fazendo sobrenatural. Deus está me usando aqui nesse lugar. Está tudo nesse lugar. Glória a Deus. A família é bem, o Espírito Santo diz: desce para o deserto de Gaza. O que tem lá no deserto? Tem motivo. Tem um negão lá. E ele está pensando em entender o Evangelho. Ele está lendo o livro do profeta Isaías e não está entendendo. Ele sai no meio da multidão. Está uma grande avivamento. Está cheio aí. Mas desce para o deserto porque tem uma alma lá. É por isso que Jesus vai dizer para Pedro: aleluia, vale mais uma alma salva. Aleluia, do que esse mundo todo perdido. Glória a Deus. Talvez o mundo todo vai te perseguir, mas se uma alma só for alcançada pela tua pregação, suporta a pregação, a perseguição do mundo. Porque se uma alma for evangelizada, aleluia. Glória a Deus. O evangelho é assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, não quero aborrecer minha vida, eu quero agradar todo mundo. Jesus disse: esse perdeu. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achou a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus sai do altar com os discípulos para ir para outra margem. Enfrenta a turbulência no meio do caminho. Enfrenta o problema no meio do caminho, mas do outro lado tinha um gadareno. Jesus deixou a multidão para ir atrás de um homem demoniado. Deixa eu te falar da parte de Deus. Talvez você não vai ganhar Gadara, mas você vai ganhar o gadareno. E o que você queria fazer para ganhar Gadara, o gadareno vai fazer por você. Aleluia. Meu Deus. Talvez você não vai ganhar o mundo, mas aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho, aquele etíope que Deus falou assim: sai desse avivamento, vai lá Minas. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. É, rapaz. Deus falou: vai dar com o pé do burro, meu irmão de Joí, Glória. eu disse: cuida daquele jovem, cuida daquela moça, discipula ela. É, rapaz. Glória a Deus. Jesus trabalhou na vida daquele gadareno, e diz a Bíblia que aquele gadareno se tornou um pregador. E ele ganhou um conjunto de 10 cidades, sabe? Glória a Deus. Que derrela sui. Talvez você não vai ganhar a África, não. Mas você vai ganhar o etíope no caminho de Gadara, no caminho do deserto. E agora eu vou dizer que aquele etíope, ele ganhou toda a África para Jesus. Por quê? Glória a Deus. Porque Felipe estava na direção do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo vai pedir para você fazer coisas que hoje você não entende. Deus está dizendo para alguém que bate o sinal, a mensagem aumentando. Deus está dizendo para alguém que esteja atento com a voz do Espírito, andar no Espírito. Porque o Espírito Santo, por diversas vezes, pediu Paulo de entrar numa cidade. Por quê? Porque o propósito era no outra cidade. Esteja atento à voz do Espírito para você viver o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você não ganhe Gadara, mas você ganha o Gadareno e o Gadareno vai ganhar Gadara. Talvez você não ganhe a África, mas você vai ganhar o etíope e o etíope vai ganhar a África. Talvez você não ganhe seu filho a terra, mas você vai ganhar o Paulo e o Paulo vai ganhar a terra. Vai suportando essa perseguição, entenda o custo, o custo é a renúncia, o custo é você manter os cultos, porque assim do Senhor para a igreja Deus é mais, só trabalha. Você vai construir essa torre até o fim, Jesus está te ensinando a usar, aleluia, fundamentos. Você está com a casa edificada na rocha, e essa casa vai ser construída, e
suporta a afronta, suporta a perseguição. Deus, mas entenda, você vai ganhar o Gadareno, você vai ganhar, aleluia, uma alma para Jesus. O milagre de Deus vai se manifestar. Esse é o Evangelho de Jesus.